todos publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus essa parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria, de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne amigos e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi-se e agregou um dos cidadãos daquela terra, e este a mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali estava ele, fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Amém? Aquele que nessa noite possa se assentar nessa noite. Aleluia. Palavra do Senhor nessa noite para a nossa vida. Nós vamos meditar aqui. Jesus, ele fala sobre essas 3 parábolas bem conhecidas. E a palavra do Senhor, quando começa em Lucas 15, versículo 1 até o versículo 2, aqui a palavra do Senhor diz: Aproximou de Jesus todos publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O interessante é que a palavra do Senhor nessa noite, nós paramos para ver que quem aproximou de Jesus foi os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos? Eram homens que naquela época não eram bem vistos pela sociedade, eram homens cobradores de impostos, onde aqueles homens ali, pelos fariseus, pelos escribas, eles eram homens mal vistos. E esses homens, eles foram até Jesus. Esses homens foi até Jesus, e ali a palavra do Senhor vai dizer que eles começaram a murmurar, porque ele senta com os pecadores, porque ele senta para comer e recebe pecadores para que venham se alimentar. Deixa eu te falar nessa noite, meu amado, a missão de Jesus é essa mesmo. Lucas 19, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer que ali ele diz, quando ele entra na casa de Zaqueu, quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, os mesmos escribas e fariseus falam: mas ele entra na casa de um pecador, mas ele entra na casa do pecador para estar com o pecador. Deixa eu dizer, Jesus no versículo 10 fala: olha, eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. Então Jesus ele veio para isso, ele veio buscar e salvar quem se encontra perdido. Então, meu amado, nessa noite é para mim, é para você, dia de culto, de ceia, Jesus veio para mim
erradas, homens falhos, homens que muitas vezes incapacitados, que muitas vezes pensamos, como foi falado nessa noite, muitas vezes pensamos em desistir, muitas vezes pensamos em estacionar, e Jesus fala para ele, e Jesus, é interessante que a primeira parábola, Jesus, ele vai falar para os escribas e os fariseus. Jesus fala para ele, então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrar? Então Jesus fala para eles: olha, você como homem, se você tem 100 ovelhas, se você perder uma, você não vai deixar as 99 para ir buscar aquela que se perdeu. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu sou esse pastor que vim para buscar aquele que se perdeu. Eu sou esse pastor que vim buscar aquela que está perdida. Então Jesus explica para eles através dessas parábolas: olha, fariseus, qual de vocês que tendo uma ovelha, não, 100 ovelhas, perde uma, vocês não deixam e vai atrás da desgarrada. Quanto mais Jesus, meu amado. Jesus deixou a sua glória para vir morrer por causa de pecadores. Jesus deixou toda a sua glória, se despiu da sua glória para vir buscar e salvar o que havia se perdido. Todo homem sem o Cristo, o Salvador da humanidade, ele está perdido. E a palavra do Senhor vai dizer: e achando vocês não se alegram, quanto mais eu. Se vocês acham ovelha, vocês não botam no ombro, traz de volta, chama os vizinhos e se alegra, quanto mais eu se alegro quando um pecador se arrepende dos seus pecados e volta para os caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor, Jesus, ele vai nos relatar essa parábola. E aqui nessa primeira parábola nós podemos ver do versículo 3 ao versículo 7 que a ovelha ela se perde. Mas no versículo 8 ao versículo 10 tem outra parábola que Jesus fala: e qual a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Aleluia. E nós sabemos que a dracma, naquela época, a dracma nós sabemos que era uma moeda. E eles valorizavam muito, e Jesus dá um exemplo para eles: olha, que é a mulher que tendo 10 dracmas perdeu uma. Mas deixa eu te falar um segredo nessa noite. No versículo 4, olha, no versículo 8 tem algo interessante que diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo não acende a candeia. Para aí, meu amado, nessa noite, não é primeiro varrer, primeiro é acender a candeia. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus simbolizava na antiga aliança. O que é que simbolizava? Era o azeite, que simbolizava a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus falando para ele como acender a candeia. A candeia se acende através do Espírito Santo de Deus. Meu amado, nessa noite eu quero falar para você, não sei como se encontra a sua vida, mas o primeiro passo é acender a candeia na sua vida, para que você venha dar o segundo passo, varrer e procurar aquilo que se perdeu. Você nessa noite entende o que é que Jesus está falando? Primeiro passo é acender a candeia. A candeia é a presença do Espírito Santo de Deus. Salmo 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você está trilhando, você está em treva. O primeiro lugar é a palavra, mas no segundo lugar no mundo continua sendo a palavra e o Espírito Santo de Deus. Quando você se encontra perdido, o Espírito Santo de Deus vai limpar. A mulher ela vai, então a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus quem convence o homem dos seus pecados. Glória a Jesus. Então o primeiro passo para mim e para a sua vida, meu amado, é ter a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Os fariseus eles conheciam, os escribas eles conheciam até as escrituras, mas o principal eles não tinham, que era a presença, era a lâmpada acesa e estar na presença do Senhor. Então letra, a palavra
de Deus, seu Espírito Santo é apenas letra como eles tinham. O que faz a diferença na vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem limpa. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem dos seus pecados. Mas muitas vezes a gente temos visto e temos convivido com pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, senta com você, prega de Gênesis e Apocalipse, mas tem letra, tem a palavra. Mas eu falo para você, a palavra do Senhor vai falar que numa certa ocasião, Jesus ele estava vindo no caminho de Emaús, pastor Daniel. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus indo, e aí há dois homens ali. A palavra do Senhor vai dizer que numa certa ocasião, aqueles homens chegou até onde eles iam, a sua casa. Jesus ele fez que ia direto, mas a palavra do Senhor vai dizer que ali ele chamou Jesus, Jesus entrou, ele sentou na mesa como essa, como se diz, e a palavra do Senhor vai dizer que no partir do pão, a palavra do Senhor vai dizer que os olhos daqueles homens foi aberto e eles conheceram quem era a pessoa de Jesus. O que eu quero falar? Que eles vão falar: olha, não ardia o meu coração quando eles vinham no caminho e eles falavam sobre as Escrituras. Então tem gente que até queima o coração na Escritura, mas não senta na mesa com o mestre para que venha partir o pão e abrir os seus olhos e enxergar que ele é o Cristo. Então nessa noite eu falo para você, meu amado, é o partir do pão, ali a palavra nos diz, não ardia o seu coração. Então quem arde o coração do homem é o fogo, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Não tem outro que faz queimar, não tem outro que faz acender a chama dentro do cristão, a não ser o Espírito Santo, a palavra de Deus que salva, cura e liberta. Glória a Deus. A palavra de Deus, o louvor, a música, ela tem um poder, ela tem uma potência que ela te faz arrepiar, ela te faz chorar, ela te faz pular, ela te faz tudo isso. Mas quem pode salvar, curar e libertar a sua palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor não vai dar crédito a outra coisa, a outro movimento que não seja a palavra de Deus que salva, cura e liberta. A palavra de Deus tem que estar sobre a minha e sobre a sua vida. Amém. Movimento sem a palavra de Deus é só movimento. Mas pastor, onde o Senhor fala, a palavra do Senhor vai dizer que Elias ali contra os profetas de Baal, eles fez movimento de manhã até meio-dia, fez movimento e fez movimento. E a palavra do Senhor nos diz que quando aquele que tinha a presença, fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Então deixa eu falar nessa noite, meu amado, mas a palavra não diz que Elias ele pegou e ele fez o altar. A palavra fala que ele restaurou o altar. Quem faz altar foi os profetas de Baal que fez os seus altares, mas a palavra fala que ele restaurou o altar. E quem restaura é a presença do Espírito Santo de Deus. E quem restaura é a presença do Espírito Santo de Deus. Ovelha, ela se perde. A dracma ela foi perdida. A ovelha ela se perdeu. A dracma ela foi perdida. Muitas vezes nós se encontramos perdidos. Mas como assim, pastor? Muitas vezes a gente estamos sem direção. Muitas vezes a gente se encontrando numa situação. O que eu faço? Primeiro passo é acender a lâmpada. Primeiro passo é se alimentar da lâmpada. Primeiro passo é acender a lâmpada para que venha tomar a segunda decisão para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor que os escribas e os fariseus, eles falavam que Jesus ele sentava com os pecadores. Há uma diferença. Salmo 1, versículo 1 e versículo 2, nós vamos ver algo que os fariseus não tinham esse entendimento. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente confunde muitas vezes, a gente vê, há uma diferença de pecador com escarnecedor. O pecador, a palavra vai dizer para mim e para você, que não andemos segundo conselhos dos ímpios. O que é isso? A palavra quer dizer que eu e você não devemos andar no conselho do ímpio, daquele que não tem um Cristo, e nós não devemos
detém nos seus caminhos. Mas quem é o escarnecedor? O escarnecedor, meu amado, é aquele que conhece e não pratica, escarnece da palavra de Deus. Mas pastor, nessa noite, aonde você vai me trazer essa palavra? A palavra do Senhor, 1 Coríntios 5, versículo 9 ao versículo 11. A diferença de pecador com a diferença de escarnecedor. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 5, versículo 9 ao 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguns que, dizendo ser irmão, foi impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais uma refeição. Então o Senhor não está falando de você não ter um papo, que nós temos pessoas que ainda não servem a Cristo. Jesus não está falando que você não deve ir na casa do parente, que você não deve. E Jesus está falando, mas não ande nos conselhos dele, nos caminhos dele, nos erros deles. Mas a palavra do Senhor está dizendo, mas não senta com um crente que tem uma Bíblia na mão, que louva, que prega, se diz ser irmão, mas é tudo aquilo nas práticas dos pecadores, que vive na prática dos ímpios, não come nem uma refeição com ele. Então os fariseus não entenderam, eles não estavam entendendo qual era o propósito de Jesus na vida dos pecadores e daqueles que estavam ali que cobravam impostos. A igreja é santa. E quem santifica a igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um dia onde o santo e o profano, infelizmente, têm se misturado. Nós estamos vivendo dias onde escandalizou a ceia do Senhor. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas querem viver uma vida profana, uma vida de qualquer jeito, mas a palavra vai dizer, não tome nenhuma refeição com esse irmão, não esteja sentado na mesa com esse irmão. Então há dois tipos de mesa. A mesa dos pecadores que Jesus sentava, mas a mesa daqueles que finge ser e não é. Quem somos nós com a mesa que temos participado? E a palavra do Senhor continua falando essas parábolas. Mas a palavra do Senhor continua falando essa parábola. E ele chega no ponto onde vai falar sobre um filho. O filho, ele sai por causa da desobediência, a ovelha perde, a dracma foi perdida. Então tem coisa na nossa vida que a gente tem que procurar na nossa vida. Porque Jesus, ele veio buscar o que se perdeu, ele que veio nos buscar. Mas tem coisa na nossa vida que é nós que temos que procurar. Tem coisa na nossa vida, é a gente que tem que colocar em ordem. É a gente que tem que se examinar nós mesmos. Jesus, ele está voltando, meu querido. Jesus, ele está vindo. Muitas vezes nós estamos apegados a tanta coisa nessa vida. Mas o que nós precisamos para se encontrar é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. É Ele. A palavra do Senhor vai dizer sobre esse filho que numa certa ocasião, eu acredito que numa certa ocasião esse filho se perdeu como essa dracma. Ele perdeu algo nele, que ele desejou ir para o mundo. Ele desejou, Pai, dá-me aquilo que me pertence. Mas deixa eu te falar nessa noite, o pastor vai atrás da ovelha, mas o pai espera que o filho volte. O pastor vai atrás da ovelha, mas o pai espera que o filho volte. O pai, ele não foi atrás do filho, ele esperou o filho cair em si, se arrepender e voltar para a casa do pai. O pai, ele está com os braços abertos, porque quando ele viu o filho, ele se alegrou. Ele se jubilou quando ele viu o seu filho voltando. O meu filho que estava morto voltou, meu filho que estava perdido, ele voltou. Mas quantos lá fora, ou até mesmo dentro da igreja, perdido? Mas pastor, não tem pessoas dentro da igreja perdido?
Pai, faça aquele que está lá fora cair sem vontade, que eu um dentro da igreja cair e não cai sim. Porque quando o filho pródigo voltou, quem foi contra ele foi aquele que estava dentro. A palavra do Senhor vai dizer que o filho, quando estava voltando dos afazeres, ele viu que o pai estava em festa, se alegrando, deu a roupa para o filho, deu um anel, recebeu bem. Aquele que saiu se arrependeu e voltou. O pai se alegrou, ele voltou e recebeu de honra aquilo que era dele, porque o pai está esperando corações arrependidos voltar. Então nessa noite é o dia, a noite, essa é a noite. Volte para o Pai, corpo e alma e espírito nessa noite. E participa da ceia, participa do que vai acontecer daqui a pouco. Mas aquele filho que voltou, ele viu aquela festa, ele falou: mas o meu pai nunca me deu um cabrito, nunca me deu um bezerro para mim se alegrar com meus amigos. E o pai fala: meu filho, o seu irmão estava morto, o seu irmão estava perdido. Mas o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que aquele irmão ficou bravo por causa do irmão que voltou para a casa do pai. Mas aquele irmão esqueceu que no versículo 1 o Senhor repartiu não foi só para os que saiu, mas também para aquele que estava em casa. A palavra não vai dizer que ele deu somente para o que saiu, porque Deus ele é Pai, ele abençoa tanto o que está quanto o que sai, porque a misericórdia dele é infinitamente sobre a vida do homem, o sol nasce para todos. Mas aquele irmão não se alegrou por causa daquele que voltou. Então nessa noite eu falo para você, meu amado, o bom pastor já veio buscar e nos encontrou. Mas tem algo na nossa vida que precisa do Espírito Santo. Você permitiu o Espírito Santo se encontrar dentro de você nessa noite. Porque nós só foi encontrado ali depois que ela varreu aquela casa, depois que ela limpou. Então às vezes nós estamos perdidos dentro de nós mesmos. Então essa é a noite da gente se encontrar. Essa é a noite de você mesmo se encontrar. Não estou falando do seu irmão que está sentado do seu lado, não. Estou falando dentro de você. Há uma necessidade nessa noite de uma varredura dentro de mim, dentro de você. Glória a Jesus. Há uma necessidade do renovo dentro de mim, dentro de você. Ela não foi varrer a casa da vizinha para ver se estava lá, não. Ela varreu dentro dela mesmo. Mas primeiro ela acendeu a luz. Primeiro ela acendeu a lamparina. E o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer fazer algo novo. Ele quer tirar algo daquilo que tem. Ele quer tirar algo daquilo que tem te sujado, daquilo que tem tampado algo de valoroso dentro de você. A palavra do Senhor vai dizer, meu amado, nessa noite, que não é você contra a carne. Às vezes nós queremos lutar contra a nossa carne sozinhos. A palavra do Senhor vai dizer que a luz é o Espírito Santo contra a carne contra o Espírito. Mas às vezes a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo de Deus. E nessa noite deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Talvez você chegou aqui nessa noite. Hoje é dia de ceia, eu não estou adaptado para isso, eu pequei. Deixa eu te falar nessa noite, meu amado. Até a hora de servir a ceia, deixa o Espírito Santo de Deus te limpar nessa noite. Deixa o Espírito Santo limpar você nessa noite. Porque é o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados. Eu não posso te convencer nessa noite. Eu não te conheço nessa noite. Mas a luz que entra e ofusca lá dentro de você te conhece, sabe o que tem que ser removido e tirado do lugar. Talvez nessa noite só tem uma coisinha que tem que ser removida da sua vida, e você possa participar do corpo e do sangue do Cordeiro nessa noite. Talvez nessa noite só tem uma coisinha que está te impedindo. Talvez é até a sua consciência que está te impedindo. Talvez é até algo que está na sua mente te acusando nessa noite. Mas eu falo para você: quem participa de ceia é discípulo.
Quem participa de ceia é discípulo. Aleluia. E Jesus conhecia cada um daqueles que sentou naquela mesa com ele. Jesus sabia que Pedro ia negar 3 vezes. Jesus sabia que Judas ia te vender por 30 moedas de prata logo após. E Jesus também sabia que todos os outros iam te abandonar. Mas Jesus, ele não condenou nenhum deles. Porque quando a mente acusa, quando a mente do homem acusa, nós temos um advogado fiel maior do que a nossa mente. Glória a Deus. O nosso advogado, ele é fiel. Tem rapinas na nossa vida, amado. Tem coisas na nossa vida que só o Espírito Santo de Deus pode tirar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você está na palavra, você está na luz, você trilha na luz e você está na luz. Não é sentar na roda do pecador. Pode sentar e ganhar ele para Cristo. É não estar nas suas práticas, não se levar para as suas práticas. E Jesus, ele não dava uma conduta de vida. Aonde estava o pecador, Jesus estava pregando o Evangelho. E Jesus, ele está voltando, igreja. E Jesus, ele vem buscar um corpo. Aleluia. Aonde ele é a cabeça. Glória. Então nessa noite eu falo para você. Nós vamos participar essa noite do corpo e sangue de Cristo. Se você está com alguma enfermidade, você está com algo sobre você nessa noite. Se você participar na fé, você pode ser curado. Você pode ser restaurado. Porque o corpo e o sangue de Cristo, ele tem o poder para curar e libertar o homem. Glória a Deus. Então nessa noite essa é a mensagem para a sua vida. Aleluia. Sai daqui com a tua lâmpada acesa. Aleluia. Glória. E lá na sua casa você vai ter luz, botar as coisas no lugar. Em nome de Jesus Cristo. Que a paz esteja sobre a vida de cada um. E essa é a mensagem para mim e para a sua vida. Se você chegou sem direção nessa noite, sai com a lâmpada acesa, que vai encontrar aquilo que está perdido dentro de você. O Espírito Santo de Deus te conduza e te guarda em nome de Jesus. Eu agradeço por essa oportunidade.